A política brasileira é algo tão complexo que é difícil qualquer pessoa que tenha sua sanidade em dia, normal, entender tudo isso que acontece. O ex-presidente da República tornou-se inelegível. Qual o motivo? Fez uma reunião com embaixadores e disse que o sistema que garante as eleições deveria ser mais seguro. Aí tem um ministro do atual governo, um ministro da Justiça. Descobre-se que ele já questionou o resultado das urnas, assim como o ex-presidente que se tornou inelegível fez. Quem moveu a ação contra esse ex-presidente do PDT, do partido PDT, hoje é ministro do atual presidente. E ele também já questionou o resultado de urnas, dizendo que são fraudáveis. Enfim, como pode tantas pessoas questionarem esses resultados, mas algumas serem punidas? Isso aí a gente vai discutir. E agora eu vou jogar mais lenha na fogueira. Imagina se uma dessas pessoas que questionou, como por exemplo o ministro do atual presidente, que questionou as urnas, tivesse que ser julgado porque alguém entrou com representação no STF. E imagina se o ministro do STF, indicado pelo ex-presidente, fosse quem iria julgá-lo. Complexo demais? Você viu o tamanho da bagunça? Pois é, eu vou precisar de mais tempo para te explicar isso. Então, seja muito bem-vindo ao nosso editorial, é sempre um prazer estar aqui com você. Não esquece de dar o like e se inscrever para entender esse manicômio político que a gente chama de Brasil. Bora entender um pouquinho? Vamos lá. A matéria que eu estou falando para vocês é essa matéria da Gazeta do Povo aqui. Nunes Marques, indicado por Bolsonaro, será o responsável por relatar o pedido para Flávio Dino se explicar sobre as urnas eletrônicas. Vamos lá, vamos entender. Bolsonaro se tornou inelegível e questionou o resultado das urnas eletrônicas. O Lupe, que é ministro do Lula, que entrou com a ação contra o Bolsonaro, que deixou o Bolsonaro inelegível, também já questionou o resultado. Hoje, numa palestra, o presidente e ex-ministro do Lula e um presidente da Comissão de Assuntos Científicos também questionou o resultado das urnas, mas não as de agora, as em que o ex-presidente Bolsonaro foi eleito. E aí, aliados do Bolsonaro deram entrada numa ação pedindo investigação do Flávio Dino, porque o Flávio Dino escreveu, Twitter, está escrito, questionando o resultado das urnas. E aí, quem pegou esse processo foi o Cássio Nunes, que foi indicado pelo Bolsonaro. E aí, agora é esperar para ver o resultado. Mas imagina, já pensou se o Cássio Nunes resolve agir igual o Alexandre de Moraes e manda a Polícia Federal investigar o Flávio Dino? O Flávio Dino é quem manda na Polícia Federal. Pois é, bugou, né? A coisa fica cada vez mais complicada. Uma coisa é certa, tem muitas falhas no sistema político brasileiro como um todo. Uma reforma política, uma reforma estrutural do Estado é mais do que necessária. Então, assim, precisava que isso acontecesse. Mas vamos ver o que acontece, né? Vamos ver o que acontece. Eu, sinceramente, eu não acredito que o Cássio Nunes vai mandar a Polícia Federal investigar o Flávio Dino, porque a Polícia Federal está nas mãos dele. Eu duvido muito que ele vai mandar que isso aconteça. Duvido também que vai mandar afastar o Flávio Dino. Não. Se ele fizer isso, o Supremo derruba na hora. Tanto é que o Flávio Dino já está sendo cotado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Vocês entenderam? Que coisa doida que é a política brasileira? E olha que eu tentei explicar de forma mais tranquila para você entender, mas é isso. Agora vamos ver o resultado disso. Vamos ver o que o Cássio Nunes vai tomar de decisão nesse processo. Ele não vai só mandar arquivar e fica por isso mesmo. E aí, no final das contas, pode ser que tenha uma chance do Cássio Nunes tocar o terror. O Cássio Nunes, na ação que deixou o Bolsonaro inelegível, foi o único que votou contra. Então vamos pensar, se ele votou contra e disse que não fazia sentido as palavras do Bolsonaro,
para tornar o Bolsonaro inelegível, se ele manter o que ele disse, ele também vai falar que não faz sentido tomar qualquer medida contra Dino. Será que foi uma boa escolha? Pois é, eu continuo mantendo a minha visão de que pizza é o resultado final dessa história toda aqui. Bora lá. Agora, em relação ao Bolsonaro e seus aliados, não tem pizza não, tem resultado, e muito resultado negativo para eles. Dá uma olhada nessa matéria do UOL. O Ministério Público do Tribunal de Contas da União, ele pediu agora a suspensão dos salários do Bolsonaro no PL, depois dele ter se tornado inelegível. Pois é, querem cortar os salários e deixar o Bolsonaro sem o recebimento agora do salário que ele recebe do TSE, do PL, perdão. E depois a inelegibilidade determinada pelo TSE. E há de se falar até que pode até pedir a cassação da aposentadoria do Bolsonaro, que o Bolsonaro é aposentado, tá? Então pode ser que aconteça isso também. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu para que o tribunal suspenda o salário de R$ 41.600 pago pelo Partido Liberal Jair Bolsonaro, presidente de honra do partido. O que aconteceu? O subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado afirmou que a remuneração foi mantida pelo partido mesmo após sua declaração de inelegibilidade de Bolsonaro pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, na sessão do colegiado. Ele argumenta o seguinte: a utilização de recursos públicos para remunerar a pessoa que foi condenada pelo Poder Judiciário no âmbito do TSE é, ao meu ver, violação direta e mortal do princípio da moralidade administrativa. Por isso, o Ministério Público Federal pediu a suspensão cautelar da remuneração a Bolsonaro, como uma apuração sobre possíveis irregularidades nesse pagamento. E aí, quem mandou pagar, Valdemar da Costa Neto, inelegível também, por improbidade administrativa. Você viu só como eles são eficientes quando o alvo é a direita? São muito eficientes. Agora, se o Tribunal de Contas, o Ministério Público do Tribunal de Contas da União, quiser apurar ainda mais, mostrar um serviço ainda melhor, tem algumas ações sobre gastos exorbitantes sem licitação para comprar sofá de mais de R$40 mil por um presidente aí. Tem gastos de ministro do atual presidente utilizando verba de emendas parlamentares para asfaltar a sua própria fazenda. Pois é, tem gasto em viagem do Lula indo, do Lula vindo. Tem muita coisa que pode ser contra a moralidade. Agora, já que o assunto foi moralidade, o que você acha da Odebrecht poder contratar de novo com uma Petrobras? Hein? Diz para mim. Pois é, tô vendo que o Ministério Público tem muito trabalho a fazer ainda. Não sei se vai atuar da forma coerente que tem que ser. Mas bora lá, tem mais coisa aqui pra gente analisar aqui. Uma matéria do UOL Notícias. E é o Ministério Público mostrando serviço novamente. Ao longo do governo Bolsonaro, Ministério de Damares fez repasses milionários para ONGs de fachada, diz CGU. Me confundi, não foi o Ministério Público da União, foi a Controladoria Geral da União. A Controladoria Geral da União descobriu repasses milionários para a ONG de fachada no Ministério de Damares. A Globo Soluções Tecnológicas recebeu 11,7 milhões em equipamentos diversos. A sede, cadastrada pela ONG na Receita, é apenas um barraco em Anchieta, no Rio de Janeiro, sem registro de funcionários. Sua proprietária, Sara Bibiano, foi beneficiária do auxílio emergencial. A outra ONG foi o Instituto do Desenvolvimento Social e Humano do Brasil, que recebeu repasses de 13,4 milhões do governo entre 2019 e 2022. Entre os gestos da organização, os gestores da organização, está Leandro Silva, que foi secretário do ex-deputado, professor Josiel, que é aliado de Damares. Tá, primeira coisa. Quando a matéria vem da mídia tradicional, a gente tem que esperar o resultado. Porque o que a gente já viu de matéria, que depois se provou o contrário, não foi uma ou duas. Mas eu não sou passador de pano. Se for verdade,
Se realmente aconteceu, que pague igual aos outros. Ou melhor, que todos paguem. Que todos. Porque é o seguinte, é complicado você falar, ah, Damares vai ser pega agora, vai ser responsabilizada por isso. Mas peraí, quantos do outro lado não fazem a mesma coisa? Então, se a Damares fez, que responda, mas que os outros também respondam. É a moralidade pública, tá aí. Então que todos respondam. Aí sim, o Brasil poderia ser levado a sério. Mas ainda não tem como levar essa República das Bananas a sério ainda não. Tem muita coisa errada nesse país aqui. Bora lá, pessoal. Matéria do jornal Metrópolis. E aqui eu gostei. Eu não nego para vocês que eu gostei. Deputado do PL quer exames toxicológicos para alunos de instituições federais. A deputada bolsonarista Silvia Wanhampi apresentou um projeto de lei, que é o PL 3488, quem quiser, anota esse número aí, porque esse projeto é importante, que prevê a obrigatoriedade de todos os estudantes de instituições federais a fazer exame toxicológico para efetivação da matrícula e também permanecer no curso. Pois é, tem gente bater palma? Eu quero. 2 pontos. Primeiro, não é novidade para ninguém o quanto as universidades federais se tornam centros de militância de esquerda marxista. Mas o problema é que se fosse instituição privada, façam o que quiserem. Coloquem uma estátua do Marx flutuando nas nuvens, escrita "Eu sou o salvador da universidade, da humanidade". Se for privada, aí o pai que quiser colocar o aluno lá, ou o próprio aluno que se vira de pagar a sua faculdade, que vá para lá. Agora, com o meu dinheiro de pagador de impostos, espera aí. Eu queria que uma pessoa que vai para a universidade para estudar história, estude a história de forma imparcial. Filosofia, como eu sou filósofo formado em filosofia, estude de forma imparcial e tome sua própria convicção depois. E eu vi, mesmo na universidade particular, tem militância sim, tem, e muito. Mas acontece. Agora, com a universidade pública não dá. Esse é o primeiro ponto. Lá rola uma droga solta. Segundo ponto, que é importante. A gente não tem um país, um presidente, que diz que deve haver políticas de combate às drogas. Ou deveria? Nem sei, parece que o ministro dos Direitos Humanos fala que tem que descriminalizar as drogas, né? Mas eu não concordo com ele. Não sou obrigado a concordar, não sou obrigado a pensar como ele. Afinal, nossa democracia me permite que eu pense diferente. A própria biologia permite que eu pense diferente. Me expressar, aí é arriscado, mas eu faço. O que eu quero que você entenda? Se há uma política de coibição das drogas, se a gente sabe que a droga rola solta dentro da universidade, não é uma forma de coibir? Tá de parabéns, bota parabéns nisso para Silvia Wanhampi. E eu gostei muito desse projeto dela. E você? O que você acha? Tá certo ou não tá? Ter o exame toxicológico para os alunos, e eu acho que tinha que estender até para mais. Tinha que estender para mais. Na minha visão, até as demais escolas, presta atenção, da 5ª série em diante, as escolas estaduais, municipais, federais, da 5ª série em diante, tinha que ter o exame toxicológico dos alunos. Não, nesse caso dos menores, para impedi-los de continuar. Não. Mas nesse caso, para que os pais saibam que tem alguém danoso, um traficante, um bandido enfiando droga num menor. Tá certinho. Tá certo. E aí, eu vou falar, como pagador de impostos, eu topava pagar esses exames toxicológicos aí para as crianças, para os universitários. Imagina quantos universitários que estão lá só para usar droga e não vão aprender nada, e quem banca tudo isso sou eu. É custo reduzido. É o que eu vejo. E aí, a Caroline de Tony também fez uma postagem, e aqui mais ampla e melhor ainda. Um bom começo. O programa Universidade Gratuita em Santa Catarina prevê a possibilidade de exames toxicológicos dos alunos. Boa pedida para Santa Catarina e exemplo para o Brasil.
parabéns, parabéns ao governo de Santa Catarina que vem fazendo um bom trabalho e principalmente a Alesc que aprovou isso aí, tá certo? Tem meu total apoio, tem meu total apoio. Tem mais matéria para vocês, não acabou não. Matéria do Conexão Política. O Lula agora, ele tá de olho no Centrão. Então uma ideia dele agora é largar o espectro da esquerda, meter o pé na bunda da turma de esquerda e se filiar ao Centrão. É lógico que isso não é verdade, eu tô sendo irônico aqui, tô brincando com vocês, mas os acenos do Lula ao Centrão estão cada vez maiores. E olha só essa matéria do Conexão Política. Lula tem interesse em ter o partido de Tarcísio no governo, de Jacques Wagner. O líder do governo no Senado, o Jacques Wagner, que é do PT do Pará, afirmou na terça-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem interesse em trazer os partidos republicanos de Tarcísio de Freitas e o progressista de Arthur Lira para integrar o governo federal. E aí, para isso, vai decepar os cargos de ministras do governo Lula. E aí, a ala feminista, a ala mais à esquerda está revoltado com isso, e eu até dou razão para elas. Mas é o seguinte, vão cair as ministras e esses cargos serão entregues ao Centrão. E aí, meu amigo, se você já tinha se preocupado com mensalão, petrolão, agora de forma legalizada, Centrão fazendo parte da base do Lula, aí você prepara, aí é reforma tributária que aumenta a carga tributária, aí é PL da censura passando, escorregando igual sabonete. Aí, meu amigo, acabou. Aí o esquema tá todo entregue na mão deles. Aí acabou. Então, é questão de tempo disso acontecer mesmo. Porque eu sei que vai acontecer. Porque o Centrão manda quem tem, tá? Quem tem dinheiro. E hoje, quem tem a chave do cofre é o Lula com as novas reformas. E até digo mais, o Lula nem vai se beneficiar dessa reforma se ele não for reeleito, né? Ele conta com a reeleição, porque há um prazo para ela realmente entrar em vigor. Mas o intuito deles é só inchar o Estado cada vez mais e receber mais dinheiro e mais dinheiro. Tanto é que depois da reforma tributária já vem o Haddad, que pejorativamente é chamado de taxade, já quer mudar o imposto de renda para cobrar mais das pessoas. São posts que estão veiculando aí na mídia, não sei se é verdade, não sou eu que vou espalhar fake news, mas estão circulando aí. Então, espero que essa sanha arrecadatória que esmaga o bolso do mais pobre não se torne realidade. Bora lá, mais uma matéria para vocês agora. O Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é deputado federal, fez uma postagem. Segundo uma pesquisa do Poder Data, só 41% acreditam que a vida vai melhorar em 6 meses. O percentual caiu 5 pontos desde janeiro. Ainda acho que é pouco. E aí o Luiz Felipe de Orleans e Bragança cita aqui uma matéria do Poder 360 que diz: brasileiros estão menos otimistas depois de 6 meses com Lula. Meu amigo, eu vou ser sincero com você. Vendo o que eu estou vendo, analisando o que eu estou analisando, tem que ser muito estoico para ser otimista nesse caso. Então, é complicado. É bem complicado. A gente vê, sabe, algumas medidas de retrocesso acontecendo e, sabe, é complicado se manter otimista nessa senda, ou seja, se manter otimista com essa escalada que vem acontecendo, inclusive até mesmo de autoritarismo sobre o uso da máquina pública de maneira política. Isso é muito complicado, muito complicado. Vamos lá, matéria do jornal Record para vocês. Cracolândia. A Cracolândia está desordenada, tá? Durante o fim de semana, a Polícia Federal acompanhou uma nova dispersão de dependentes químicos, mas 24 horas depois eles voltaram à região central de São Paulo. Eles se abrigam por um tempo na marginal do Rio Tietê, mas a chegada dos dependentes desagradou os comerciantes da região. Vamos lá, a gente está falando da questão das drogas e tem gente que está revoltado com a Silvia e o Anhampi que está pedindo um exame toxicológico. Você tem noção de quantos, mas não é só um não, de quantos alunos de universidade que vão parar nessas ruas da Cracolândia?
Dá uma pesquisada aí depois no YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, enfim. Pesquisa no Google mesmo o relato de uma menina médica, mãe de 2 meninas, que se envolveu com o crack. E adivinha onde que ela encontrou e conheceu o crack? Na Universidade Federal. Tá aí, é só você pesquisar. Mãe de 2 meninas, usuária de droga, depoimento na Cracolândia. Você vai encontrar. E aí eu te digo, tá certa a Silvia Wayampi ou não tá? O resultado da Cracolândia. Só que aqui eu digo, tem que ter um pulso firme. Tem que construir um abrigo onde essas pessoas vão ter que, se necessário for, ser conduzidas e bem tratadas lá para que se abstenham desse tipo de prática danosa que é o uso das drogas. Isso é um problema de saúde pública. Então tem que acontecer uma medida mais enérgica para resolver esse problema. Vamos lá, última matéria. Essa matéria é de ontem, mas assim, tem que falar, né? Tem que falar. Os ministérios do Brasil são curva de rio. Você sabe o sentido quando eu falo curva de rio? Não? Não? Então vou te explicar. A curva de rio é o seguinte. A correnteza vem levando e a curva de rio, tudo quanto é impureza para ali e se acomoda na curva de rio. Então, se alguém te chamar de curva de rio, fala, não, isso aqui é curva de rio. Pois é, esse cara não tá te elogiando. Você pode pensar, não, ele falou que eu sou fluido, que eu sou cristalino como a água, por isso que ele me chamou de curva de rio, né? Não, ele tá te chamando de tranqueira mesmo. E, infelizmente, os ministérios do governo Lula, eles não visam colocar as pessoas pelos seus critérios técnicos. Não. E aí, essa vinda do Jean Willis para o Brasil, enfia o Jean Willis dentro de mais um dos cargos em algum ministério do governo Lula. Tá? Então, o Jean Willis, que tem muitos desafetos dentro da própria política, ele que cuspiu na cara do Bolsonaro, você deve lembrar disso, enfim, é o modus operandi de alguns. Então, tá aí, você vai bancar isso, eu também vou. Então, eu posso reclamar, dependesse de mim. Eu não queria pagar o salário desse aí, não. Eu não queria, não. Mas, fazer o quê, né? Não é a gente que escolhe. O Ives Gandra Martins, ele falou uma coisa muito importante. Eu vou fazer questão de relembrar você por muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. A democracia do Brasil é uma democracia de voto. Onde você vai até a urna, deposita o seu voto, e depois você tem que calar a boca durante 4 anos. Afinal, você não pode nem questionar, porque você não tem participação política nenhuma. O artigo 1º da Constituição, que fala que todo poder emana do povo, que o exército por representantes eleitos ou diretamente, corta este diretamente, porque isso não existe, não. Não existe. É quase fantasioso isso aí. Não é o que acontece na prática. Tenta fazer um projeto de lei passar. Não vai. Tenta criar um projeto de lei do povo. Vamos colher assinaturas para um projeto de lei para reduzir o salário de todos os políticos ao patamar dos salários dos professores. Vamos fazer esse projeto de lei. Eu dou minha cara a tapa se isso passa. Aí você vem me falar que a soberania do povo vale aqui no Brasil? Ah, faça-me rir, né? Tá me achando com cara de trouxa, né? Aí não dá. Pessoal, obrigado mesmo por ter ficado até o final do vídeo, do final do editorial. Não sei se vocês perceberam, tem uma certa rouquidão aqui, mas é de estar falando, é de estar fazendo os nossos editoriais, são 5 por dia. E vocês estão pedindo para fazer mais longo, esse, por exemplo, tem 24 minutos. Então, às vezes, fica ruim, tá? Mas assim, saiba que eu faço com o maior carinho do mundo, eu me dedico a fazer isso aqui. E eu acho incrível como vocês gostam desse momento em que a gente está nesse bate-papo, porque eu me sinto, quando eu vejo uma câmera aqui, é como se você estivesse aqui, de frente, aqui, conversando, batendo um papo sobre a política brasileira. Quando você deixa seu comentário, quando você interage, você sabe que tem uma família de quase 1.400.000 seguidores que pensam igual a você. Eu vi uma postagem, não me lembro se é o J.R. Guzzo, não me lembro quem fez a postagem, tá? Ultimamente eu ando ruim da cabeça,
Mas ela diz o seguinte: eu não falo, eu não posto, eu não escrevo e dou a minha opinião para mudar a sua opinião. É para aquele que pensa igual a mim entender que não está sozinho. Então, se você pensa igual a mim, somos quase 1.400.000 pessoas que pensamos juntos. Não quero mudar a sua opinião. Só quero que você saiba que você não está sozinho. Nem eu. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.